Profetismo brasileiro. O que o amigo tem a falar sobre isso? Nunca tivemos tanta gente falando em nome de Deus e fazendo da fé alheia uma banca gigantesca de jogo da sorte. O cara já entra na live falando assim... Pix. Faz o Pix. Faz o Pix da besta. Que Deus mandou te dizer. Rapaz, e essas línguas que estão inventando agora? Eu acho que Raul Seixas já tinha inventado uma meia dúzia dessas. Pluf, plaf, tizum. Exatamente. E o povo chama, né, cara? O povo chama. Mestre, esse profetismo brasileiro todo tem a ver com a galera que quer estar hypada, hype, sensação do momento. Que a ideia, mestre, no fundo disso tudo, é seguidor no Instagram, é agenda, é estar com o nome lá em cima, é estar indo para vários lugares, porque ninguém mais quer, mestre, estudar, trabalhar, cumprir as 8 horas de trabalho. Ninguém quer mais fazer isso não, mestre. A galera quer estudar um pouquinho e agenda e vai nessa vibe aí, porque é onde o rio tá correndo para ir. O rio tá correndo para lá, a galera tá indo. Bora. Então a galera até que fala CPF, o cara olha teu Facebook, vamos lá, o cara olha teu Facebook, fala lá teu nome, é o homem de Deus, cara. Porque uma coisa é sensação epidérmica, o pastor Neu Barreto fala muito sobre isso. Sim. O senhor deve ouvir o pastor Neu Barreto? Sim. Fala muito sobre isso. Cara, sensação epidérmica, cara. Você não arrepia só com a presença de Deus, você pode arrepiar por várias questões emocionais. Sensação epidérmica, então arrepiou de Deus, será, velho? Manda aí, fica à vontade. Então, aquela figueira lá que Jesus secou, correto? Uhum. Figueira aparentava ter e não tinha. Mas olha o que Marcos vai escrever. Que Jesus olhando, estava com fome. Ele se aproxima na figueira para poder ver se tinha fruto. E por que ele não olhou de longe? Porque a figueira, ela é ao contrário das outras árvores. Primeiro ela nasce o fruto, para depois nascer a folha. Então os frutos nascem por dentro das folhas. Ah, Leandro, isso é bíblico? É, porque senão Jesus não precisava chegar perto para saber se tinha. Sim. Correto? Então Jesus foi para perto para ver se tinha. Porque o fruto, ele não viu o fruto por fora das árvores. Jesus foi olhar o fruto por dentro da árvore. Porque era onde aquela árvore tinha que ter o fruto, dentro. E Jesus olhou por dentro e viu que não tinha, cara. Quando Jesus olhou por dentro e viu que a árvore não tinha fruto, o que ele fez? Secou ela. Depois vem os discípulos andando. O que Jesus sabe agora, depois que Jesus vê essa árvore, o que Jesus sabe não é aquilo que ele viu, uma árvore aparentando ter. Agora Jesus sabe, tem a certeza que ela é uma árvore que não tem. Correto? Jesus viu uma árvore aparentando ter, quando tirou a prova, agora ele sabe que ela é uma árvore que não tem. Os discípulos passam, veem que a árvore está seca e tal, e quem secou foi Jesus. Agora eu te pergunto, antes de Jesus passar, quantos não passaram por aquela árvore e foram até ela porque ela aparentava ter e não tinha? Quantos não indicaram aquela árvore como árvore que tinha fruto? E quando a pessoa chegou perto dela para saciar a fome, ou no seu mais alto grau de fome, quando chegou na árvore percebeu que ela não tinha. Rapaz, você tocou num assunto interessante, porque a turma hoje ela quer ser a qualquer custo aquilo que às vezes nem Deus chamou para que ela fosse. E aí a gente tem um par de problema porque é um negócio fora do normal. Fora do normal. Eu lembro que há um tempo atrás, na década de 90, eu estava ainda desviado, eu comecei a frequentar alguns trabalhos de oração no Rio e eu me deparei com alguns camaradas lá que tinha senha. E quando chamava pelo nome, os caras tinham medo quando os caras começavam a falar. Igual esse dia eu fui num trabalho de oração no Rio, a irmã ajoelhada, eu pintei na porta, Deus bradou na boca da irmã sem olhar para trás. Meu servo Paulo, tu que acabou de colocar o pé direito para dentro aí da porta. Falou assim contigo, e é essa a minha direção, e é esse o meu conselho. Grave isso dentro de tanto tempo. Eu falei, rapaz... E não teve Pix. Aí os meninos me olhando assim, Paulo, você está entendendo o que Deus... Eu falei, rapaz, fica tranquilo, tô de boa, tô feliz, vamos dobrar o joelho. E o outro, vamos embora que eu tô com medo. Vai tá com pecado, meu filho? Aí ele, não é que eu tô devendo um negócio para Jesus? Eu falei, conserta hoje, cara. E vamos caminhar, é esse ambiente aqui que a gente precisa, é orar, é temer ao Senhor. A gente, às vezes, como pregador, às vezes a gente peca numa questão de que eu estou no automático. E tem pregador que já está tão acostumado que
Teve um que foi lá na minha igreja 4 vezes. As 4 vezes que ele foi, ele pregou a mesma mensagem. Não mudou nada. Até na hora de falar em língua, a gente já sabia. Mesma coisa. Os adolescentes são terríveis. Meu Deus. Adolescente, quando você pensa que ele não está prestando atenção, ele falou assim, agora. Ó, Já falava, ó. Aí eu ri, batata. Aí, quando ele foi ler o texto, os adolescentes já estavam com a Bíblia aberta. Pastor, é a mesma mensagem sempre, não mudou. Eu falei, caramba. E os caras se acham o maior vaso do Brasil, do Rio de Janeiro, roda o Brasil inteiro com 5 mensagens. Quando tem 5 mensagens? Mestre, isso é um pouco de maturidade também. Aí entra na parte que eu falei lá no começo do apacentamento, cara. O que é maturidade? Qual é a direção? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Bíblia. Aquele que se converter, for batizado, será salvo. Aquele que não se converter, será condenado. Sim. Então vamos lá. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por que não fala nome de pregador? Porque, independente do pregador, o poder não está no pregador, está no evangelho pregado. Edmundo Baldes falava muito disso. Está no evangelho pregado. Então não existe poder que emana do pregador a não ser o evangelho que ele prega. Sim. Qual é o nosso papel? Abre a Bíblia e fala que a própria Bíblia emana o poder, cara. Que é o Espírito Santo, através daquilo que você fala, ele faz a obra. Então não existe poder em quem fala, o poder está naquilo que é falado. Então quando a galera entende isso, ela vai entender o seguinte: quanto mais simples você for no transmitir da mensagem, melhor pregador você é. Cara. Aí a turma bota lá no final do culto, não, ganhei 9 almas para Jesus hoje, ganhei 15. Aí eu falei assim, rapaz, um dia Billy Graham, acho que foi Billy Graham, não sei se foi Billy Graham, se foi Jimmy Swaggart, não vou lembrar agora o nome exatamente, ele falou que acordou com barulho de pessoas gritando por ele. Um grande pregador, fazia muitas cruzadas, e ele perguntou para Deus, Deus, o que é isso que está me incomodando? Ele falou, você não contabiliza as almas que você ganha? Você está cuidando de uma a uma? Quantos lugares você passou e não voltou para cuidar? Você só ganhou. Elas estão te gritando. Você pode ir aonde eu vou? E ele se colocou no lugar dele, nunca mais ele contabilizou. E aquela conta de batizados no Espírito Santo? 47,9 pessoas batizadas. Tem mais um aqui ainda, e força a barra. Por que 9? Porque era adolescente, não era nem adulto nem criança, então era 0,9. Meu amigo, deixa eu pular uma pergunta aqui, que isso aqui vai dar um pano para manga, mas púlpito e vida particular. Onde estão os limites de um ministro? Porque é da minha pergunta. Eu recebi um WhatsApp hoje de um bispo não, apóstolo. Foi isso, Daniel? Apóstolo, né? O cara apóstolo, indo pregar numa outra cidade, o cara com uma garrafa de cerveja, xingando um monte de palavrão, com o dinheiro que a igreja deu para ele botar gasolina, dar o lanche dele da viagem, e o cara debochadamente falando em línguas, dizendo assim, aqui tem boi de oásis, se não tiver eu já trouxe a minha. Cara, assim, os caras estão esculhambados. Até onde estão os limites? Na minha percepção, os limites estão nos nãos que a gente não dá. Sim. Porque quando você faz muito uma coisa, você entra no automático. Sim. Quando você não percebe o limite, que o ser humano é difícil de perceber limite. Te explico. Nós conhecemos o limite antes de começar algo, mas quando começamos não percebemos que já passamos do limite e queremos sempre mais. Então, quando você não consegue dar um não para uma agenda para priorizar a sua família, para priorizar a sua igreja local em algumas situações, Sim. eu acho que o limite está aí, cara. Está dentro dos nãos que a gente não dá. Você tem que estar muito certo de quem é você para Deus e quem é você no reino. Sim. Então, quando você perde o limite dos nãos, ou seja, não tem mais não, tudo sim. Vai, vou, de madrugada vou, 2 vezes vou. O cara ganha 10 mil, que é 20. O cara ganha 20, que é 30. O cara ganha 30, que é 40. Quando o cara chega nesse ponto, é porque a vida particular dele já foi embora. Às vezes eu acho até impressionante. Por exemplo, até já fui tentado a isso. Expor a minha agenda semanal ou mensal. E graças a Deus não caí na ideia. Quando caí na ideia de colocar minha agenda semanal, então na pandemia, quebrou tudo. Exatamente. E um monte de agenda até fora do país cancelou, eu fiquei triste, falei, meu Deus, e agora? Então aí aprendi que nem só de pregação viverá o homem. E eu vou dizer para o amigo que é muito complicado às vezes. Eu vejo o cara lá, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, estou ali, estou lá, estou ali, estou lá, estou ali, estou lá, estou ali. Aí eu pergunto assim, pô, a qualidade do que o cara está falando. O
cara não conheceu o limite dele. O cara não se recicla, o cara não estuda. Porque o cara tá na ponte aérea, o cara tá dentro do ônibus, o cara tá dentro do carro e tá naquela coisa de que também não cuida da saúde. Às vezes deixa o filho em casa, o filho, quando ele chega, o filho olha para ele, ele não reconhece o pai. Eu fico olhando assim pros caras e falei, cara, e sem contar os líderes autoritaristas, né? Que trabalham como um regime de comunismo na sua igreja. Como é que você enxerga isso aí? Eu acho muito porque os líderes autoritaristas estão como imperadores para o império que é deles. Sim. Então tá dentro disso aí. Realmente um regime ditatorial. É aquilo ali, é aquela vontade, a vontade é dele, tem que ser feito daquele jeito. Acho que o regime é por isso, autoritarista. Quando eu falo que cada um tem um império, um cara autoritário dele acha que tem um império e que ele é dono desse império. Então, o líder ele precisa ter, o verdadeiro líder, primeiro, quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo, cara, primeiro você tem que olhar para dentro da igreja, perceber primeiro se ela é igreja. Sim. Porque uma igreja, ela tem um anjo que é direcionado por Deus, que é o anjo da igreja, que é o pastor. Sim. Se o que ele faz é direcionado por Deus, é bíblico, cara, essa é uma igreja para você ficar. Mas quando ele coloca a vontade dele, aí já entra no regime de imperador, ditatorial. Que é a vontade do cara fazendo aquilo em cima das coisas de Deus, cara. Entende? Então é dessa maneira que eu consigo ver isso, cara. É uma galera que tem um império e quer ser imperador do seu império.